Bom dia, mulheres de Deus. Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu resolvi, na verdade, em vez de gravar um áudio, eu resolvi gravar um vídeo para falar um pouquinho sobre o casamento. A palavra de Deus fala, em Provérbios 14, que a mulher sábia edifica a sua casa. Ou seja, Deus escolheu nós, mulheres, para levantar, erguer a nossa casa. E a mulher pode ser considerada até como o alicerce principal da casa, né? Então, mulheres, a guerra contra a nossa família, contra a nossa casa, ela é ativa, ela é perseverante. O diabo ele não para, ele fica ali, ele não fica só nos planos, enquanto existe, né, ele pensar talvez no que ele pode fazer contra a nossa casa, existe a ação também, porque eles não param. O dia tem 24 horas, a gente tira um descanso pra gente dormir, mas até dormindo ele tá trabalhando, ele tá agindo. E a gente pode falar também que as trevas, elas não se limitam só a nós, elas não olham pra gente e falam, eu quero a Josiane apenas. Não, ela se expande, ela quer a Josiane, ela quer o Fabiano, ela quer os filhos, não é verdade? Então, assim, nós, como mulheres de Deus, escolhidas por Ele para edificar a nossa casa, porque cada esposa é para edificar a sua casa. Então, Ele nos escolheu para quê? Para edificar. Então, a responsabilidade maior é nossa. De quê? De lutar contra esse mal. Mas o meu marido, ele também tem responsabilidade espiritual. Mas Deus falou na Bíblia, a mulher sábia. Ele não falou o homem sábio, a família sábia. Não, ele falou a mulher sábia. Então, está se referindo aqui a nós, né? E detalhe, o inferno ele não descansa, gente. Ele não descansa. Ele trabalha, como eu falei agora, a gente tem 24 horas do nosso dia. E a gente pode considerar que, então, em 25 horas, o diabo trabalha contra a sua casa, contra a minha casa, contra nós. Porque ele quer ver o quê? Destruição. Ele trabalha para isso, né? Infelizmente, quando ele decidiu lá em cima, no paraíso, né? Que a rebelião dele, quando ele se rebelou contra Deus, porque ele já sabia que Deus ia criar o ser humano e que ele como anjo teria que servir o ser humano, aí já começou, ele já decidiu o lado dele. Então é assim, ele nos odeia, porque somos a imagem e semelhança de Deus. E não é isso que está querendo dizer. Deus colocou na gente a Trindade, né? Assim como ele é a Trindade, ele colocou em nós também a Trindade. Então, vamos vigiar a respeito disso, vamos cuidar do nosso casamento. Eu sei que tem horas que a mulher fica com a carga maior, porque quando a gente fala, a mulher sábia edifica a sua casa, tem gente que sente peso nisso, fala, poxa, por que só eu? Mas é porque tá escrito aqui, gente, ó. Deus deixou escrito aqui, ó. Tá vendo? Ele deixou escrito aqui. Então, é dele, foi ele que falou, não fui eu que decidi, não sou eu que estou impondo uma regra para vocês aí. Para vocês, colocar um peso em vocês, né? Você tem que, por obrigação, edificar a sua casa, você tem a obrigação de cuidar da sua família, não. Ele deixou a palavra. E eu tenho certeza, gente, Deus, ele não dá um fardo mais pesado do que você pode carregar. Eu não estou dizendo que a família é um fardo, mas se ele colocou a responsabilidade da mulher edificar a casa, então eu tenho certeza que ele colocou também a capacidade. Tá entendendo? Deus não dá nada pra ninguém se ele não vê que aquela pessoa é capaz. E por que ele colocou a mulher? Porque ele sabe que a gente é capaz. A mulher, ela é capaz de acalmar uma guerra, literalmente falando. Não é que ela tem que chegar lá na Ucrânia e gritar, paz, não. Mas a mulher dentro de casa, ela acalma o marido, ela instrui, entendeu? Se vocês parar pra ver, o esposo, ele fica meio perdidinho assim, né? Quando tem que tomar alguma decisão, ele fica meio perdido, né? Então, Deus deixou pra mulher, porque a mulher é o quê? Pensante.
O homem, ele trabalha mais com a força. A mulher é mais racional, é mais cabeça. Por isso que Deus deixou a gente para esse papel de edificação. E outro detalhe, falando lá em Romanos 12, 25, a palavra de Deus fala que reino dividido não prospera. O que Deus quis dizer com isso? Ele quis dizer que se houver uma guerra dentro da nossa casa, é tudo que o diabo quer. Ele só precisa de uma divisão dentro de uma casa, que começa no quê? Com o esposo e com a esposa. Uma discussão, um desentendimento. E é tudo que ele precisa para destruir aquela casa. Ele só precisa de uma discussão, de um desentendimento. Porque aí esse reino... que é esse reino, Josi, que você tanto fala? Bom, eu acho que o reino é o meu corpo, é o templo do Espírito Santo, é o reino. Não, aqui Deus está querendo dizer uma casa. Uma casa. Que é o reino. Se essa casa, ela é dividida, acabou. Acabou. É como se abrisse vamos dizer, existe uma brecha, existe uma coisa chamada brecha, mas ali já não é mais uma brecha quando você discute com seu esposo sem necessidade, porque uma coisa assim, vocês, por exemplo, assim, tem que tomar uma decisão e diante dessa decisão, eu tô dizendo decisões da vida, tá? Aí vocês, não é que vocês discutem, mas vocês têm aquela discussão do sim e do não, até chegar no entendimento. E não é uma briga de violência, de tapa, de xingamentos, de ofensa. Não tô falando sobre isso, eu tô falando no dia a dia. Isso é comum. É comum durante uma decisão. Tem o sim, tem o não. Vocês são pessoas diferentes. Mas eu tô dizendo assim, brigas desnecessárias. Aquele, sabe, xingamento pesado. Nem posso falar que é pesado, porque todo xingamento é pesado. Mas eu digo, xingamentos, ofensas, humilhação, entendeu? É isso que o diabo quer, é isso que ele precisa. Aí ele entra dividindo esse lar. Dividiu o lar, acabou. Acabou, aí partiu pra quem? Pros filhos, entendeu? Os filhos. Aí ele já começa a atuar na mente das crianças, porque se você não tá bem com seu esposo, automaticamente você não vai estar bem com seus filhos. E eu digo por experiência, porque eu já fiz assim. Eu não estava bem com ele, então eu comecei a literalmente a desprezar os meus filhos. E aí é na hora que a gente cria neles desconforto. Eles começam a ter crise de ansiedade, começam com depressão, querer ficar só isolados. Eles criam amizades na internet, se não na escola. Começa a se vestir de formas diferentes do que você ensinou, começa a ficar, o jeito de ser muda. E aí, quem tá ganhando nessa? Vamos pensar, né, gente? Agora vamos voltar lá pra parte do casamento. Da família, na verdade. O que Deus precisou fazer para surgir uma família? O que Deus precisou? Não foi do nada, não foi assim, ó, um passe de mágica. O que ele precisou? Ele precisou unir você, minha amada, juntamente com o seu esposo. Para aí sim surgir uma família, não é verdade? Então a família não surgiu do nada, a família surgiu pelo matrimônio. Por isso que a gente precisa cuidar do nosso casamento. Por isso que a gente precisa usar a sabedoria que vem do alto. E para quem tá sem um esposo, tá solteira, não é diferente. O diabo, ele não trabalha de forma diferente. Ele trabalha com armas diferentes, que ou seja, pensamentos, né? Porque o diabo trabalha aqui, na mente, né? Ele sopra, mas é aqui que ele trabalha. Ele fala que... ele coloca um pensamento assim, ó... melhor só do que mal acompanhada. Eu estou bem sozinha. Eu me viro muito bem sem homens, eu não preciso de homens. Ele trabalha de forma diferente. Porque o matrimônio, o casamento, é uma criação de Deus. É uma criação de Deus. Deus, ele fez. Ele dividiu, né? Ele tava só trevas, ele colocou a luz. Ele dividiu a escuridão do dia e da noite. Ele criou mar.
Ele criou céu, ele criou árvores, ele criou tudo. Mas a criação mais perfeita de Deus foi quem? Adão e Eva. E quem é Adão e Eva? É os primeiros casados da Bíblia. É a primeira família da Bíblia. Entendeu? Para quem for casada, eu vou deixar uma dica. Eu vou deixar uma dica de ouro. Se na sua igreja tem reuniões para mulheres casadas, até mesmo para solteiras, para aprender sobre a vida sentimental, participe. Participe. Porque é essencial você salvar o seu casamento, é essencial você lutar pela sua família, é essencial você fazer o que Deus ordenou. Porque a gente não vai para o céu ou ganhar a salvação porque a gente faz uma boa ação. Porque eu vou na esquina e eu ajudo uma pessoa que está ali caída, ou porque eu devolvo o dízimo e as ofertas, embora seja, né, seja algo que está escrito. É pelo quê? Pela obediência. Então, Deus ele trabalha com a obediência. A gente deve obedecer o que ele deixou por escrito. Então vamos obedecer. Seja você mulher casada, seja você mulher que infelizmente o esposo não está em casa, ou que já é solteira, já se considera solteira. Faça uma reunião para a vida sentimental, participe, procura o pastor da tua igreja, pastora, não sei. Pergunta, existe alguma reunião aqui para a vida sentimental? E participe. E para finalizar, tá muito grande o vídeo já, eu vou falar para vocês. A palavra de Deus fala que não é bom que o homem esteja só. Aqui eu não estou induzindo você que está solteira a procurar alguém já imediatamente para se unir. Não. Mas o bom é que ele não esteja só. Mas você que ainda carrega um trauma, uma dor, uma mágoa, algo assim no seu interior que não está curado ainda, procura ajuda. Procura o pastor da tua igreja. Procura uma reunião para se estabelecer, para criar raízes. E Deus ele vai fazer a diferença. E para as casadas, não tem essa impressão de eu tô bem com meu esposo, tá tudo bem. Não, porque enquanto você tá pensando que tá tudo bem, o diabo tá lutando lá com os seus aliados para destruir a sua família. Então, não pense assim, hoje eu vou tirar para ficar com a minha família. Não. Quanto mais a gente recebe de Deus, a gente procura de Deus, mais a gente recebe. Então faça isso por você e pela sua família. Não é bom que o homem esteja só. É isso. Obrigada, meninas.